Olá, eu me chamo Roberto e hoje vim trazer informações sobre o princípio do gênero. Muito se fala a respeito de gênero e muitas pessoas envolvem masculino e feminino. Eu quero te contar que eu estudei nas escolas de sabedorias e estou trazendo o tema o princípio do gênero porque ele faz parte das leis universais, das leis herméticas. E hoje eu vou te contar como as escolas de sabedorias elas tratam o princípio do gênero para que você possa harmonizar a sua energia. Porque nós estamos falando de energia do masculino e energia do feminino, né? No princípio do gênero não tem o sexo homem e o sexo mulher. Então, a primeira desmistificação que nós temos que fazer para que você compreenda o que é o princípio do gênero, e isso eu vou fazer de uma forma aqui bem tranquila, mais profunda, porque pouco se fala sobre o equilíbrio das energias do masculino e do feminino, que todos nós temos. Então, nesse princípio, o princípio do gênero no Kybalion, ele diz que todo o processo de criação, ele é feito com as energias do masculino e do feminino. Inclusive o planeta Terra, né? O planeta Terra, ele foi construído do somatório dessas duas energias. E o que mais? Tudo da natureza que é natural, ele é composto da energia do masculino e da energia do feminino. Até nós, humanos, temos o nosso momento de energia do masculino e energia do feminino. O Kybalion diz assim: até um pensamento não deveria ser criado com o equilíbrio das energias do masculino e do feminino. Para que você possa entender então como esse processo ocorre, eu vou trazer então para você aqui dois fatores, né? Primeiro, na realidade, o que é a energia do masculino e do feminino. A energia do masculino e do feminino, ela tem que ver da seguinte forma. Quando a pessoa tem uma energia de compulsão, fortaleza, para fora, né? Ela quer, por exemplo, expandir. Então é uma pessoa mais agressiva, dominadora, é uma pessoa que comanda. Essa é a energia do masculino no nosso dia a dia. Enquanto que a energia do feminino é a energia da contração, né? O masculino expande, o feminino contrai. Então o feminino tem a energia do carinho, da criatividade, do respeito. Enquanto a energia do masculino ela é executora, a energia do feminino, então, ela está dentro do projeto, da criação, da criatividade. Por isso que o Kybalion fala, né? Se você conseguisse ter o equilíbrio das energias do masculino e do feminino, você saberia projetar, programar e depois produzir. Você saberia acariciar e cobrar ao mesmo tempo. Contrair, né, e depois expandir. Então, quando nós humanos temos o equilíbrio dessas energias, nós conseguimos entender o nosso dia a dia, né, em qualquer um dos momentos, quer você seja uma mãe, quer você seja um chefe no trabalho, ou até mesmo um vendedor, compreendendo o movimento que ora você tem que ceder e ora você tem que atacar, expandir, né, contrair e expandir. Mas isso é muito complexo falando da mente humana, né? A mente humana funciona da seguinte forma. Se você é uma mulher, né, lá no teu inconsciente, o teu consciente tem energia, muitas vezes, do feminino, e no teu inconsciente tem, do contrário, a energia do masculino. Então você fica trocando, né, a energia do masculino com a do feminino, do consciente para o inconsciente, e o homem é da mesma forma. E nós não fazemos isso de uma forma racional, porque nós não controlamos essa energia, né? O ideal, então, de acordo com o princípio do gênero do livro Kybalion, é você começar a observar o seu comportamento. Muitas vezes você se cobra por não saber conduzir uma situação com um filho, com um marido ou até mesmo no trabalho, né? Ou você não consegue falar nada, né? E tem a energia do feminino que contrai, ou você fala tudo o que tem que falar e tem energia do masculino que depois se arrepende de ter falado tanto. Então, quando você começa a observar, a sugestão que eu dou é começar a escrever os momentos que você é mais explosivo, mais explosiva, né? Que é o teu momento de expansão. E os momentos que você tem de contração,
que não fala, que fica quieta, que se fecha no seu quarto. Quais são os momentos dos dois extremos, né? Como eu falei no princípio da polaridade. Uma vez que você identifica que você tem mais energia do masculino em algumas situações, menos energia do feminino em outras situações, você tem que estar mais atento naquele momento, né? Se você precisar, inclusive, de ajuda, você pode procurar um profissional, mas o ideal é você identificar a causa daquilo que você quer transformar e ver se ela está em algum dos polos. Então, por exemplo, com o meu marido eu não expando, eu me contraio, mas com relação ao meu filho eu estouro. Então você vive na mesma situação, que é uma situação de negociação de uma coisa qualquer na sua vida. Com um você é contraída, com outro você estoura, né? Porque você vai estourar no outro, porque você ficou contraída no primeiro. E assim é na nossa vida, né? Às vezes eu vou no mercado e alguém, sem querer, esbarra em mim, eu já falo um monte, porque dentro de casa eu não consigo falar nada. O equilíbrio da energia do masculino e do feminino, eles vão muito além somente do nosso momento como ser humano. Eles estão presentes, então, na nossa família, no nosso bairro, na nossa sociedade. Por quê? Porque tudo é criado, né? E você faz parte de um todo. Então, muitas vezes você não se sente merecedora, competente, bonita, de acordo com os padrões sociais. E aí, o mundo, ele vai se polarizando. Então, tem a turma do que acha que tem que ficar magrinho e tem a turma do que acha que tem que comer bastante. O mundo vai se polarizando. Tem aqueles que gostam somente de comer comida em shopping center e tem aqueles que só gostam de comer comida natural. E o mundo vai se polarizando e polarizando e nós vamos nos afastando da linha do meio. Então quero fazer alguns convites para que você possa entender com profundidade como trazer o equilíbrio do princípio do gênero até para um pensamento da sua vida. Você volta lá na aula número 1 do princípio do mentalismo para saber quais são as frases e o momento certo que você tem que trazer essas informações para o teu mental. Depois você vai lá no princípio da polaridade para entender por que o mundo, por que as pessoas vivem de um extremo ao outro. E você vai entender que se você está trabalhando dentro da mesma natureza, você pode mover o grau, né? Por exemplo, de uma comida, né? De um fast food para uma comida natural. Nós estamos falando de comida. Se você quer sair dos extremos, né, e vir para a linha do meio, lá na aula do princípio da polaridade, eu expliquei a técnica, né, como se faz isso daí. E finalmente o princípio do ritmo, né, que eu falei há 2 aulas atrás, onde, através do ritmo, você consegue enxergar a mudança de um ciclo na tua vida. Então, quando você une as informações das técnicas do princípio do mentalismo, com o princípio da polaridade, com o princípio do ritmo, você vai entender que as 7 leis universais, elas são uma só. E aí você consegue trazer para essa aula aqui, que a gente fala sobre o princípio do gênero, que é o equilíbrio da tua energia. A tua energia mais masculina ou mais feminina, ela é muito importante. Todos nós temos que ter as duas energias. Nós temos que decidir, fazer, e nós temos também que acariciar e entender. Então a energia do masculino e do feminino, ela está presente na nossa vida, ela é importante. Porém, você tem que saber que há um equilíbrio. Esse equilíbrio, ele começa dentro de você, sabendo se você vive dentro dos extremos, ele ultrapassa um pouquinho para a tua família, para a tua vizinhança, aonde você tem que saber que você faz parte de um sistema, mas necessariamente você tem que estar no extremo dele, até para o planeta, para a sociedade que vive em polaridade, né? Ou você é o partido X ou é o partido Y. Ou você gosta de carne ou você não gosta de carne. A sociedade, o planeta hoje inteiro, ele está dividido, ele está partido. E aí, o princípio do gênero, ele vem trazer esse equilíbrio. Quando você... Não, aí as pessoas perguntam, né? E qual é o benefício de eu conhecer essa lei? Qual é o benefício de eu ter a minha linha de energias masculina e feminina equilibrada, né? Então eu começo falando assim, olha só,
Se você tem as energias equilibradas, uma hora você fala, outra hora você ouve, né? Então você não engole sapo, você não tem aquele problema de relacionamento de se arrepender, né? Você não tem mais aquele problema de ficar calada e não falar aquilo que você pensa. Você começa a melhorar aí problemas emocionais, você se posiciona, mas ao mesmo tempo você entende o outro, né? Porque você, dentro do feminino, você acaricia, você agrada, você recompensa, você traz para o acolhimento. Então é muito importante você identificar o ajuste que é necessário dentro do equilíbrio do masculino e do feminino, porque quando você chega num ponto que é a linha do meio, de acordo com o princípio do polo, você começa a se dar bem em relacionamentos, por exemplo. Você começa a se dar bem no profissional. Você começa a prosperar. A grande pergunta que fazem ainda, né? O que as leis universais, o princípio do gênero vai melhorar na minha vida? Imagina que você começa a ter o equilíbrio, né, em relacionamentos no profissional, a tua vida muda. Você começa a prosperar sem fazer força, sem ficar cansado, porque você entendeu como agir de acordo com as suas energias. Por isso o Kybalion, ele traz 7 princípios herméticos e os 7 acabam sendo somente um. Você entra dentro de um conceito que começa pelo princípio do mentalismo e termina no equilíbrio do gênero, do masculino e do feminino. Quero deixar um convite para você deixar seu comentário aqui. Eu vou ler esse comentário, vou responder sobre essa aula de hoje. E também quero fazer um segundo convite para você vir fazer uma aula comigo via Zoom, né? Eu tenho aulas programadas onde eu coloco os 7 conceitos em uma aula só e ensino como você mudar essa sua linha de equilíbrio, linha de raciocínio e prosperar como eu faço hoje com a minha vida. Eu fui aprender nas escolas de sabedorias e hoje eu ensino pessoas a modificarem suas crenças, a mudarem a sua realidade ou, por que não, criar uma nova realidade. Tá certo? Um abraço, nos vemos em breve.